Bom, para a gente também falar um pouco a respeito do tema da votação, o orçamento do São Paulo seria votado, então, né, estava em pauta para ser votado o orçamento, a proposta orçamentária para 2026, e eu tive acesso, publiquei no UOL até alguns detalhes em relação a essa proposta orçamentária, né? E aí vou até colocar na tela para você essa matéria, vai lá no UOL depois, vou deixar o link aqui no chat. 180 milhões de reais previstos em vendas de jogadores para 2026. O São Paulo estima 37,9 milhões de reais de superávit nessa temporada, portanto, aí nessa votação orçamentária, 931,8 milhões, né, de receitas e 893,8 milhões de despesas estimadas do São Paulo, e o futebol, pelo que está apresentado ali, ainda assim vai ser deficitário, né? Porque é algo que já é sempre estimado ali, mas então teria um superávit total de 37,9 milhões de reais, de acordo com o que está sendo apresentado desse orçamento. O voto começa às 10 horas da noite, né? Então em pouco mais de meia hora aí começa a votação online e encerra amanhã, 5 horas da tarde. Todos os conselheiros do São Paulo votam, então, essa proposta orçamentária, e hoje teve muita discussão, né? Eu soube, por exemplo, isso é uma informação interessante, que o grupo do Carlos Belmonte, ele deixou livre para votação. Então, assim, geralmente eles falam, essa vez o grupo vai votar sim, vai votar não, vai votar aprova, não aprova. Eles deixaram livre, façam o que vocês quiserem de acordo com a apuração individual de cada um. Então, tem sim um risco, que não acho que seja um risco muito grande, mas tem sim um risco de que não seja aprovado o orçamento do São Paulo. Van, queria o seu comentário em relação a esses valores, né? Tem mais informações na matéria para a galera poder conferir também, mas são altos valores aí pensando em venda de jogadores mais uma temporada. O São Paulo, mais uma vez, vai ser extremamente dependente da venda dos seus atletas para 26, velho. Gabriel, estava dando uma lida aqui na matéria, né? O que me chamou a atenção foi realmente essa venda de 180 milhões em vendas de atletas. Não é um valor baixo, é um valor considerável, pensando em quem que São Paulo vai perder nessa brincadeira, né? Porque vai ter que negociar atletas importantes para suprir esse valor. Outra coisa que me chamou a atenção aqui também foi que o Clube Social tem previsão de arrecadar 80,2 milhões, enquanto o marketing aparece como uma das principais fontes, com 237 milhões estimados. Seriam patrocínios, publicidade e contratos comerciais. Isso me chamou a atenção porque, assim, a gente fica meio que às cegas em relação a esses contratos do São Paulo, né? Em relação a patrocínio, a gente fica meio sem saber, porque tanto falam sobre contratos de confidencialidade, é o tanto que o Outen, ele falou, né, que muitas das reuniões do Conselho Deliberativo não foram divulgadas por causa desses contratos, né? Então, mas a gente gostaria de ter acesso a isso, pela transparência mesmo, porque é um valor muito alto destinado vindo do marketing do clube, né? Mas preocupa, né? Eu acho que tudo preocupa muito esse lance. Acho que a votação vai ter totalmente um caráter ainda mais político, acho que, do que dos outros anos. Essa informação que você trouxe é interessante, né? De um grupo político ter essa certa liberdade para votar, ainda mais nessa realidade que a gente vive de praticamente um ano até a próxima eleição. É o último mandato do presidente Júlio Casares, para ele apresentar um orçamento que seja considerável para a gestão dele, que a gente não vem encontrando nisso, né? E assim, o que a gente vê também, a gente não consegue confiar em nada que o São Paulo faz, né? Então, tudo que que a diretoria do São Paulo propõe, o que o conselho vote, a gente não tem a menor confiança que aquilo realmente vai ser seguido, de como aquilo vai ser alcançado. Aqui tem algumas metas também em relação a jogos, em relação ao que o Morumbi vai arrecadar de dinheiro também, né? O quanto isso tem a ver com premiações, quanto isso tem a ver com competições, quanto isso tem a ver com bilheteria, e tudo vai depender também do São Paulo dentro de campo, e tudo vai depender do planejamento também do São Paulo para essa temporada, né? E parece que tudo já parecia estar muito conturbado, né? Mas, além disso, agora tudo parece estar ainda mais conturbado, a confiança vai indo cada vez mais para os ares. Eu acho que tudo que está acontecendo no São Paulo, toda essa confusão, toda essa polêmica, todos esses escândalos, interferem também no planejamento do São Paulo para trazer jogadores, para conseguir negociar jogadores. Então, assim, me preocupa algumas questões desse orçamento, conforme eu estava olhando aqui meio por cima, né? A questão da venda de jogadores, porque a gente vai ter que vender jogadores por valores altos, e aí acho que a gente tem que vender mais jogadores, porque eu não vejo algum atleta que alcance poucos atletas que alcancem esse valor, né? Então talvez seja um grupo de jogadores. Além do fato dessa questão também de patrocínios e marketing, o quanto que isso vai gerar para o São Paulo, porque a gente não tem acesso a esses contratos, que acho que deveria ter um pouquinho mais de transparência com o torcedor para a gente ter acesso a eles.
Exatamente. Fê, te enviei aí para você ler, né, para você auxiliar também, uma carta que foi enviada pelo Flávio Marques, conselheiro de oposição do São Paulo, que já esteve aqui na Arquibancada Tricolor, em um grupo do Conselho do São Paulo, onde ele fala para a galera não aprovar o orçamento, ele apresenta alguns argumentos. Fê, pode ler para a gente, por gentileza? Vamos ler então a análise dele sobre a proposta orçamentária de 2026. Abre aspas. A proposta prevê um déficit acumulado de janeiro a novembro de 2026 e o resultado só virá para superávit em dezembro, devido a receitas de negociação de atletas e premiação do Campeonato Brasileiro. Excluídas as receitas de negociação de jogadores e respectivas comissões, o resultado é um déficit de 126 milhões de reais no ano. Esse plano prevê um déficit recorrente médio de 10,5 milhões de reais por mês. As receitas totais projetadas estão inferiores às estimadas para 2025, devido à redução na venda de jogadores. Exceto o futebol profissional, que apresenta redução de 5%, todas as outras áreas apresentam aumento de despesas em comparação com a estimativa de 2025. O futebol de base gastou 40 milhões de reais em 2024. Para esse ano, a previsão é de 54 milhões e o orçamento projeta 59 milhões em 2026. Trata-se de um aumento de quase 50% em 2 anos, com incremento de 19 milhões de reais de gasto anual no período. Festa junina de 2026, previsão de receitas 480 mil reais, despesas de 3,5 milhões. Não podemos ter déficit de 3 milhões em uma festa. Para financiar a operação, que fica quase o ano todo no prejuízo, a diretoria está incluindo a capacitação de 270 milhões de reais em novos empréstimos ou por meio do FDIC. Recomendação de voto dele, não aprovo. Tá aí a carta, Gabi. Esse é um ponto importante, né, Fê? Estou até preparando uma matéria em relação a isso também. Um dos pontos, né, que foram mais debatidos hoje na reunião é o preço da festa junina do São Paulo, que está estimado em 3,5 milhões de reais de despesa para o São Paulo para a festa junina do Social de 2026, tendo 400 mil, né, quase 500 mil em receitas. Ou seja, quase 3 milhões de déficit no evento Festa Junina do São Paulo, né, que é o evento mais caro do Social no ano. Vale esse lembrete que na execução orçamentária eles preveem superávit no social como um todo, né? Então eles preveem arrecadar mais do que os gastos com o social, mas a festa junina em si tem um déficit de 3 milhões de reais. Então, assim, a festa junina de São Paulo, cara, tá muito cara. 3 milhões e meio é para fazer a festa junina, e aí a Van pode até me corrigir, mas em algumas temporadas foi um gasto parecido com o que foi gasto na temporada do basquete, que foi interrompido, né? Então, fazendo efeito de assim, comparação, 3,5 milhões para a festa junina é um valor alto, né, Van? Cara, é inacreditável, né? Um lance desse a galera tá inconformada no chat, eu entendo, é revoltante, né? E a festa junina desse ano, que já virou piada por aí, né? Não só no nosso meio, mas, né, extrapolou todos os meios possíveis. Mas o São Paulo, assim, cara, a gente tem que analisar bem esses números realmente, mas vai deixando a gente cada vez mais preocupado, né, em relação ao que pode acontecer. E esse movimento para não ser aprovado o orçamento. E assim, Gabriel, caso realmente não seja aprovado, aí passa por uma reformulação, é isso? Aí passa por uma reformulação, passa por ajustes para tentar novamente ser aprovado, é isso que acontece? É isso. Caso não seja aprovado, então, aí vai ter que correr com os prazos, tem que fazer alguns ajustes, né? Mas isso implica em uma série de complicações para o São Paulo para a próxima temporada. E há quem diga que, caso não seja aprovada, cara, fica muito difícil para o Júlio continuar governando, né, em termos de poder, assim, porque vai ser um demonstrativo claro de que hoje no Conselho ele tem menos apoiadores do que ele imaginava. Isso vai ser um baque. Então, assim, hoje a gestão do São Paulo não trabalha com o fato de não ser aprovado o orçamento. Mas a gente sabe muito bem que essas movimentações, a própria tentativa de invasão que a gente relatou aqui e tudo mais, isso é algo que a gente fica de olho, né? Porque também isso pode mudar o voto de algumas pessoas que se sentem pressionadas. Cara, acho que realmente isso faz muita diferença, né? E, assim, só uma questão também, o lance de... envolve a questão orçamentária,
os conselheiros vão votar. Isso diz muito respeito também à pressão que os conselheiros têm que receber, né? Eu acho que a invasão de hoje, essa pressão, vai muito em cima dos conselheiros e, como você disse, né? Pode fazer diferença no voto, porque esse voto é divulgado depois, né? A gente fica sabendo quem votou e tudo mais. E muitas vezes o torcedor do São Paulo não sabe quem são os responsáveis por esse voto, porque assim, a gente critica com razão e qual o presidente do Casares, o Bravo Belmonte, o Rui Costa, enfim, quem está ali agora o Márcio Carlos Magno, mas quem vota, quem tem poder de voto também são os conselheiros. Eu acho que eles também têm que ser cobrados e sentir essa pressão ali, acho que faz toda a diferença deles se sentirem que, tipo assim, é como o Fê disse, né? aquela cócega, aquele incômodo, acho que faz diferença para poder votar mais conscientemente e não votar somente realmente porque talvez um grupo político está votando, mas votar com mais consciência e para entender se realmente esse orçamento faz sentido para o São Paulo e porque senão a gente vai ficar mergulhando também ali, só culpando o presidente, não passando pano para ele, óbvio, mas acho que a gente tem que estender essa cobrança também para os conselheiros, saber quem eles votaram, saber qual foi o até porque eles que colocaram ele lá, né? Então, assim, essa cobrança tem que ser em todos os envolvidos, né? Tá ruim o Júlio? Tá, mas tá ruim também porque o Conselho Deliberativo não faz nada. Exato. É mais ou menos igual a política do Brasil, vamos dizer assim. A gente tem o presidente, que é o símbolo, mas os deputados que tomam a maioria das decisões. Então, acho que, assim, é muito importante ter essa pressão vamos dizer assim, da principal organizada que seja, e do torcedor comum, de querer saber quem são esses conselheiros, da gente trazer aqui quem são, quais foram os votos, para quem votou para quê, e por que votou dessa maneira. E temos alguns conselheiros que são símbolos, né? Que a gente sabe que se pronunciam talvez mais, que se mostram talvez mais, e alguns líderes dentro desses grupos, né? Isso que é interessante saber, que existem líderes dentro dos grupos, que também podem ditar muito como os outros conselheiros vão votar. Então, sim, eles têm que ser cobrados, têm que sentir essa pressão, porque quem decide, como o Gabriel disse, são eles. Então, se o presidente Júlio Casares está ali, é por decisão deles, então acho que essa cobrança tem que se estender por todas as esferas do São Paulo. Exatamente. Fê, quer complementar um pouco em relação a isso? Eu acho que é exatamente isso que a Eva falou, Gabi. Nessa situação, acho que a pressão precisa ser feita. Todo o trabalho, e a gente conversa bastante, eu e o Gabriel, tudo o que ele vem fazendo, que outros jornalistas vêm fazendo, é de um bem para a história do São Paulo muito grande. Eu parabenizo ele no privado e parabenizo ele aqui também por esse trabalho, que, cara, está sendo muito importante. Não só o Gabriel, não só o Gilfrida, tenho certeza que uma boa parte da mídia está, de fato, indo atrás e colhendo informações importantíssimas de cair em domínio público. Porque a gente que trabalha na área, a gente escuta muita coisa, né? Que, fulano tem isso aqui, ciclano tem um esqueminha ali de ingresso, e tudo é um escuto. Eu escutei isso, ouvi de fulano isso, ouvi aquilo. Só que aí, a partir do momento que isso cai em domínio público e tem uma investigação bem feita, jornalisticamente, cara, usando dados e informações fidedignas, cara, isso é muito importante. E a pressão precisa acontecer. 2026 precisa começar como está terminando 2025. Não estou falando que eu quero que o São Paulo continue nessa draga, essa série de polêmicas, mas a postura da torcida do São Paulo, a postura do torcedor comum, que era o que eu sempre falo, o torcedor da organizada normalmente tem uma postura parecida com isso, mas o torcedor comum muitas vezes está pouco se ferrando, quer ver se o São Paulo vai ganhar, não vai ganhar, vai contratar X ou vai contratar Y. Essa mudança da postura do torcedor é muito, muito importante para uma reformulação do São Paulo. E eu fico muito feliz que a torcida está começando a cair na real, a torcida está parando com aquelas idiotices de o cara do momento, o cara é presidente do seu time, ele não tem que ser o cara do momento, ele não tem que ser o protagonista. O protagonista é o São Paulo. Então, essa mudança na torcida do São Paulo, acho que é muito importante e tem que começar 2026 com essa mesma cabeça, Gabi. Eu vou atender uma ligação aqui, Vel, mas queria que você, enfim, deixasse seu comentário em relação a tudo que a gente viu nos últimos dias aí do São Paulo Futebol Clube. Então, eu acho que assim, o São Paulo vive um momento muito complicado. A gente queria estar aqui hoje, Fê, imagino, falando sobre contratações, né? Que o São Paulo está fazendo boas negociações, que o São Paulo está trazendo jogadores importantes. A gente teve um começo disso na semana passada, mas ficou totalmente apagado pelo que está acontecendo agora. Mas eu acho que isso é mais importante para o São Paulo, apesar que seja negativo de primeiro momento, do que uma contratação mesmo, porque isso pode mudar todo o parâmetro do São Paulo. Eu acho que a gente está indo para um caminho
como você diz, de investigação, de conscientização da torcida. A torcida, a gente vê aqui pelo chat, a gente vê pela torcida no estádio, como a torcida está consciente do que está acontecendo. Realmente caiu por terra esse lance de o cara do momento, de se apoiar muito, e a gente viu muitas desculpas, né, no ano de 2024, colocando a culpa em 2023, porque por causa da Copa do Brasil a gente não vendeu jogador, porque a gente teve investimento, a gente teve título de paulista, de Copa do Brasil, mas assim, é como eu sempre falo, quem está ali na diretoria do São Paulo, está ali porque quer, escolheu estar ali, se candidatou para isso, então não faz mais do que obrigação. Quando faz algo bom para o São Paulo, não faz nada além da obrigação, porque é o que lhe foi proposto, é a sua missão de estar ali. Só que o que a gente vê, normalmente, não é nada de bom. Normalmente a gente vê somente, é tristeza. O torcedor do São Paulo está tendo que lidar uma semana caótica. Eu acordei na segunda-feira com aquelas notícias de tudo que estava rolando, com o lance do camarote, com todas as denúncias. Aí na terça-feira a gente vem com mais um monte de coisa. E assim, o torcedor do São Paulo não tem tranquilidade. Está sendo um momento muito difícil. Mas é um momento de pressão que pode mudar os rumos do São Paulo para o próximo ano, para os próximos anos de gestão. Então é muito importante estarmos todos muito realmente atentos e ao que o Gabriel traz, ao que os jornalistas sérios trazem, ao que os portais sérios trazem em relação às informações que vem dentro do São Paulo. E cada vez mais buscar saber sobre isso. Buscar como funciona o Conselho Deliberativo do São Paulo. Quem que vota no São Paulo? O sócio-torcedor não tem direito a voto. Quem tem direito a voto? Os conselheiros. Como funciona esse sistema de votação? No site do Arquibancada Tricolor tem toda essa explicação de como funciona o Conselho Deliberativo, como funciona a eleição do São Paulo. A gente fez a cobertura das últimas 2 eleições, que foi o presidente Júlio Casares que venceu. Na última, ele não teve nem oposição. Uma coisa, Fê, que eu acho assim, que a gente precisa ter para as próximas gestões é uma oposição forte, porque a oposição do São Paulo vem sendo fraca, porque tanto que não conseguiu nem colocar um candidato para disputar com o presidente Júlio Casares essa reeleição que ele teve agora. Então, acho que assim, uma oposição forte faz toda a diferença numa governança, numa gestão. E para cobrar, sabe? Porque quem tem cobrado agora, a gente tem algumas cobranças, é claro, por parte da torcida também, mas você vê dessa forma também, Fê, que precisa dessa oposição que cobre mais firme, que esteja atento, porque querendo ou não, a torcida está cobrando, mas quem está lá dentro são os conselheiros, são os grupos políticos que podem colocar essa pressão um pouco maior também, né? Exatamente. Então, ter essa mudança, ter pelo menos essas conversas, a gente vê, e cara, acho você ou não, você gostando ou não, cara, acho que esses movimentos já do próprio Diego Fernandes, de outros empresários, em já conversar sobre SAF no São Paulo, querendo ou não, dá uma apertada nos caras. Porque o Outem, que está aí na tela, o Júlio Casares, esses caras que têm hoje um estatuto extremamente ultrapassado, que é um estatuto que cara, tem o social e o futebol andando lado a lado. A partir do momento que o social e o futebol se distanciam, o São Paulo consegue ter mudanças ainda maiores. E aí, quando chega um cara que tem uma bala, que tem já um nome, um status, o cara acabou de trazer o Ancelotti para a seleção brasileira. Então, um cara que é São Paulino, que está tentando mudar alguma coisa, querendo ou não, ele deixa esses caras numa saia justa. Porque, puta, eu tô cheio de investigação nas minhas costas. Tá cheio de gente de olho nas coisas que eu faço. Então, seguindo todos os passos que eu dou. A torcida já está revoltada com o ano que teve, 2025, com o ano de 2024, com as escolhas e denúncias e tudo que rodeia o São Paulo. E aí já tem um cara apertando, falando, eu tô interessado, eu posso investir, eu tô angariando empresários para a gente ir atrás. Cara, isso coloca eles numa saia justa. Coloca eles numa medida que tem que ser rápido. Eles precisam ter um jogo rápido, eles precisam mudar rápido, eles precisam pensar em algo mais rápido do que eles planejavam. E acho que isso é muito importante. Porque, querendo ou não, é o que o Paulo Nobre fala. O Casares, a diretoria, está cercada agora. Por quê? É uma diretoria que, cara, de um lado tem denúncia, da outro tem investigação, do outro tem um empresário ali apertando, falando, eu quero investir, eu quero entrar. Cara, ele fica numa saia justa. Aí do outro lado tem a torcida mandando ele para aquele lugar. Cara, ele tá numa saia justa, é uma situação complicada. E aí a Independente, a principal organizada do São Paulo, que dificilmente nos últimos anos se posicionou e fazer isso que fez hoje, tentar invadir, tentar fazer um protesto dentro do São Paulo, cara, é uma mudança muito grande, é uma mudança importante. E eu acho que deixa eles
muito presos. E, cara, eu tenho certeza, se as nossas noites são paulinas estão difíceis de dormir, só de pensar em 2026, pensar no que está acontecendo, imagina dos membros da diretoria. Os caras estão na M total, porque eles precisam mudar, eles precisam ir atrás de investigação e eles estão com um cara que está querendo botar dinheiro no São Paulo. Então, essa pressão é muito, muito importante, Ivan.